O juiz Edson Fachin, ministro do STF, que anulou os processos contra o ex-presidente Lula, que devolveu, né, um ato que devolveu ao ex-presidente Lula seus direitos políticos, ainda que momentaneamente, abriu o jogo numa entrevista ao Globo nesse último final de semana. Aquilo que já era óbvio foi confirmado, né? A sua ação visava defender, proteger a Lava Jato. E ele mesmo respondeu a pergunta inevitável. Por quê? Bom, porque o conteúdo da Lava Jato deixa claro e evidente aquilo que ele está tentando evitar, vou citar literalmente. Ele quer, né, com isso, evitar o julgamento da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Bolsonaro, Sérgio Moro, porque isso poderia desmanchar, né, desfazer toda a Lava Jato, cair tudo, todas as condenações, todos os processos. Ou seja, ele sabe, por meio das denúncias, por meio dos materiais da Operação Spoofing, por meio do que o hacker levantou sobre a Lava Jato, o conteúdo, a qualidade, a quantidade de informações, né, que revelam o que ele diz aqui. Veja só. O ministro defendeu, segundo a matéria do Globo, a necessidade de, aspas, por fim a teorias conspiratórias que imaginam uma articulação internacional que une poderosos meios de comunicação, empresários e, óbvio, juízes e promotores influentes para atacar líderes populares. Fecha aspas. Veja só se o ministro Edson Fachin não descreveu exatamente o que acontece. Exatamente aquilo que as poucas evidências já revelaram de maneira muito contundente e exatamente aquilo que está guardado a sete chaves no processo que pode ser desmontado e revelar, né, o processo que pode desmontar a Lava Jato e revelar todo o seu conteúdo. O próprio Fachin também já deixou evidente na sua entrevista que, de fato, né, a necessidade de proteger a Lava Jato, proteger significa proteger as instituições. Mas vamos analisar aqui o que disse o ministro. Né? Teorias conspiratórias. Bom, não há conspirações no mundo do doutor Edson Fachin, não há conspirações em lugar nenhum. Ninguém conspira, ninguém trabalha contra ninguém, ninguém almeja, né, tirar as posições de outra pessoa, ninguém almeja o poder. Não existe conspiração. Então, tudo que se possa pensar sobre política é teoria conspiratória, portanto, tem que ser descartado. Mas tudo bem. Não há, segundo o seu raciocínio, não há uma articulação internacional, né, coisa que a presença de agentes do FBI fazendo sabe-se lá o que, né, segundo a troca de mensagens entre os procuradores do Paraná, prova, né, quando eles estavam ali circulando pelo ambiente do julgamento, né, tendo acesso a provas, conversando com testemunhas. Não há nada de internacional numa intervenção de agentes norte-americanos no processo que corre no Brasil. Não há porque, segundo os ministros e a Procuradoria, estaria tudo dentro da lei. Há uma lei que permite que o judiciário e o poder policial norte-americano conduzam suas investigações aqui, extraiam provas e declarações de réus em processos brasileiros em proveito da ação norte-americana. Bom, os efeitos a gente viu com a dilapidação do patrimônio da Petrobras. Mas nada disso existe, é tudo teoria da conspiração. Esses agentes norte-americanos que estiveram aqui comprovadamente, não teoricamente, conspirativamente, né, não teriam, segundo Fachin, se articulado com poderosos meios de comunicação. Bom, não sei se ele quis dizer aqui que teriam se articulado apenas com meios de comunicação muito chinfrins, né? Mas daria para considerar que a Rede Globo, né, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a imprensa burguesa de primeira linha deu toda a cobertura necessária, né, para que a operação fosse bem sucedida.
foram os propagandistas da Lava Jato que conseguiram vender o peixe podre da acusação falsa de corrupção contra o ex-presidente Lula. Bem, se a grande imprensa capitalista não estaria envolvida, menos ainda, segundo Fachin, empresários. Né? Empresário nenhum tem interesse na destruição de toda a infraestrutura da Petrobras, das empreiteiras, de todo um ramo que se abriu para a intervenção de outras empresas. Né? A concorrência capitalista, segundo o ministro, também é uma teoria da conspiração. E, obviamente, né, os juízes e promotores, esses nada têm de conspirativo, nada têm, né, a esconder. Só que é justamente o que o ministro Edson Fachin está tentando esconder. Né? A troca de mensagens secreta entre os procuradores da Lava Jato é apenas a pontinha do iceberg. Né? Vai saber se aí no meio não há trocas de mensagens entre o juiz e os procuradores, entre juiz, procuradores e autoridades policiais norte-americanas, quem sabe até empresários, quem sabe até ministros do STF. Finalmente, se eles não têm nada a temer, se não há conspiração entre juízes e procuradores, por que então o ministro Edson Fachin está tão preocupado com o que pode revelar a suspeição de Sérgio Moro e a aparição nos autos e processos legais do conteúdo das gravações, das trocas de mensagens, dos documentos que estão aí sob a proteção do advogado da Lava Jato, o senhor ministro Edson Fachin. É isso que eu tinha para hoje. Você fica ligado nos colunistas da Causa Operária TV, todo dia, meio-dia.